Torre. Oferecimento Sky. Todo mundo quer ter Sky. Y Yamada, completa sua vida. Cerveja Draft. Pecado é escolher outra. Biscoito Trigolino, tão gostoso que não dá pra falar. Big Ben, celular barato é na Big Ben. Corra! Pinheiro Serene Engenharia. Salve, galera, aquele abraço, boa noite, estamos ao vivo, 00:17 pela RBA TV, canal 13, com Bola na Torre. Grande domingo para você, domingo de Recife, amanhã muita gente descansa pela parte da manhã, dia do comerciário, quer dizer, feriado para uns, meio feriado para outros. Estamos aqui para falarmos e discutirmos e interagir com você do Bola na Torre, ao lado dos companheiros João Cunha, o Gerson Nogueira e também o Valmir Rodrigues. E a partir de agora você já vai interagir conosco, participando, mandando o seu SMS, está na tela, RBA mais a sua mensagem para o 72262. RBA mais mensagem 72262 ou então pelo Twitter, @Bola na Torre. Lembrando que hoje, no final do programa, vamos fazer o sorteio de mais 2 camisas oficiais da promoção Outubro Premiado Globo Esporte e também Bola na Torre. Domingo passado, 2 pessoas levaram uma camisa do Botafogo, foi escolhida, inclusive publicamos no jornal hoje, e o outro ganhador, a camisa do Barcelona. E hoje, para você que desde o início do mês comprou, os cupons vão ficar valendo até o final da promoção. São camisas oficiais de clubes, de seleção, a camisa que você quiser. E no final, uma moto 0 km na promoção Bote Fé na Sua Sorte. E olha, o meu querido Samidal, camisas oficiais como essa aqui do Botafogo. Olha que camisa bonita, Gerson. Hã? Gostou? Tô vendo molhado. E essa aqui é aliás, ele mandou para você especialmente de presente para você a camisa oficial do Botafogo. Essa é para emocionar o meu querido Gerson. Vou fazer o que os boleiros normalmente fazem, mas falsamente. Aqui é para valer. Né? Obrigado. Então, e acho que ele vai ter que reforçar esse estoque, porque você viu que logo na primeira já foi do Botafogo. É verdade. E a camisa oficial, eu queria que você mostrasse, porque temos também aqui a camisa do Remo. Esse aqui é o terceiro uniforme, é uma bela camisa do Remo, uma camisa comemorativa, e a camisa oficial do Paysandu. Você que está comprando, são R$150 em compras, preenche o cupom, e todo domingo aqui a gente tem o sorteio da promoção. Você gostou da camisa? Gostou do presente? Gostou da surpresa? Presentaço, meu amigo. Tá certo, então. Valeu mesmo, hein? Beleza, pura. Então vamos dar sequência aqui ao nosso Bola na Torre. Agradecendo a presença do João Cunha mais uma vez aqui, né, João? Domingão como esse. É um prazer estar aqui nesse domingo de Recife, né? E amanhã estaremos orando, rezando e agradecendo a Nossa Senhora pela saúde que nos dá e a oportunidade de estar aqui com você de vez em quando. Tá certo. O Valmir Rodrigues vai falar conosco, até porque esteve em Tucuruí, e a gente vai direto para a Tele LG para mostrar os gols da virada junina diante do Independente, o Galo Elétrico, que está voltando aí. Primeira fase já começa no próximo final de semana. Olha só, chute de fora da área. Quem foi que chutou ali? Quem pegou foi o Fabrício, Floriano, né? Chutou. Quem pegou? O Fabrício chuta. O Fabrício chuta. E aí o Thiago Floriano faz pega o rebote, faz 1-0 para o Independente. Bola soltada aí pelo Fabiano. Aí o Remo vem para o empate. Aí o Val Barreto, não foi fominha, Leandro Cearense bota para o fundo. Rapaz, o Val Barreto e o Leandro Cearense vão fazendo os gols. Quando você podia esperar essa jogada do Val Barreto, né? Pensava que ele ia fechar o olho e mandar com a perna esquerda. Ele foi muito bem. E no segundo tempo, muitas modificações, o Remo utilizando alguns jogadores sub-20, mas o Val Barreto é quem vai fazer o gol. Até aí o Remo está completo ainda. Aí, olha o Val Barreto. O Ted cruza e aí o Val Barreto faz o segundo. Bom, 2-1, mais uma vitória do Remo em amistosos. Foi o quinto amistoso? Foi o oitavo amistoso. Oitavo amistoso. O Remo só empatou. 7 vitórias e um empate. Empatou 1 e venceu 7 amistosos. Mas não foi uma atuação que credencia o Remo, até porque o que a gente ouviu na transmissão do Valmir
com o Cacheado ontem. O Remo teve muita dificuldade, o Independente teve maior volume de jogo, mas o Remo acabou vencendo o jogo. O importante é que no final é aquela história, tem que faturar 3 pontos. O Paysandu está numa situação, independente de jogar bem ou mal, jogar ruim, com menos 1, com mais 1, tem que ganhar jogo. E o Remo está fazendo o seu papel. Mas a pergunta que não quer calar, e aí você entra no assunto, Gerson, João e o Valmir, é a questão do elenco. Né? Ainda continuo dizendo, falando em contratações. O Remo tem uma série de jogadores com idade estourada no Sub-20 que fez sucesso na Copa do Brasil, com alguns profissionais que ficaram da temporada. Agora, já soube que alguns desses aí não vão continuar para a temporada que vem, por isso o Remo fala em contratações. João, Gerson e Valmir, boa noite. Olha, eu acho que esse tipo de amistoso, ele está dentro daquele processo, né, de preparação, de expectativa para o campeonato, mas eu acho, e eu acho que no próprio clube, o próprio torcedor, sabe que vai haver modificação, que esse time vai sofrer mudanças. A dúvida é se essas mudanças virão renovadas pelos garotos que estouraram a idade no Sub-20. Ali pelo menos 4 jogadores acho que podem ter condições de aproveitamento aí. Alex Juan, Igor João, Nadson, Rodrigo, próprio Guilherme, são jogadores, né, que têm condições aí tranquilamente de serem aproveitados. Até do Jaime eu não falei porque a entrada dele no jogo contra o Criciúma foi desastrosa. Mas também foi mal ontem. Mas esses 4 que citei aí, 5 com o Guilherme, seguramente merecem pelo menos brigar por posição e tudo mais aí no clube. Agora, de qualquer maneira, há uma expectativa, o Remo trabalha até mesmo no aspecto promocional, com algumas contratações aí que eles esperam ser de impacto. Né? Jogadores aí que estariam agendados e circulou no fim de semana, inclusive, é algo que eu já sabia de algum tempo, algumas pessoas me falaram, e até guardando segredo, mas no fim de semana alguém acabou vazando, que é a história do Herrera. O Remo está conversando com o Herrera, aquele que jogou no Botafogo e que está jogando fora do Brasil. E está conversando, não tem nada certo, mas seria o homem da camisa 33. Seria o 33. Porque o Remo está apostando muito nessa promoção do 33 e a expectativa eu acho que foi muito boa. Né? Uma jogada de marketing, né? Marketing, uma camisa 33 a R$150, por exemplo, digamos 20 mil que venda, lá se vão, vai uma bela grana, 3 milhões. Então eles estão acreditando nisso, eu acho que é um projeto bom. Agora tem que ver que jogador vai ser esse. O Herrera seria interessante, porque é um jogador, né, de nível internacional, um jogador que foi bem no Campeonato Brasileiro do ano passado e tudo, um jogador com nome. Eu acho que o Remo está buscando isso. Além desse aspecto, tem outros jogadores, como Danilo Rios, né, que estaria agendado já, teria pré-contrato. Há uma situação envolvendo também o Wellington Saci, que voltaria, né, e mais alguns jogadores que eles não confirmam nem negociação. Mas, de qualquer maneira, isso prova que o grupo atual ele não é definitivo. Essa situação que o Valmir viu, um time que não foi bem, né? A gente, pela transmissão, deu para perceber, time de muitos altos e baixos. Embora o Independente tenha que ser visto como um adversário encardido, né? Um time que está sendo aí construído também pelo Samuel. Mas acho que o Remo vai mudar muito até dezembro. João Cunha, a tua opinião, até porque você aposta muito, sempre apostou muito na base. O Remo agora deu demonstração de que tem uma base forte. E desta base ele pode criar a espinha dorsal para a formação de uma equipe que vai disputar o campeonato e que precisa voltar a disputar aí uma competição nacional, né, João? A minha maior preocupação é ver o Remo que manteve um grupo de jogadores parados, sem ter nada para disputar, durante esse tempo todinho, da hora que ele saiu do campeonato até agora, estão aí. E, se for ver, alguns deles não teriam merecendência nem se tivesse feito uma participação melhor no campeonato. Isso é um ponto. Um outro ponto é que o Remo já fez algumas contratações, como o Levi, como o Ratinho, como o zagueiro Rubran, né? Esse Ted. Então já fez algumas contratações. O Remo disputou, teve a felicidade de fazer uma sub-20 bom
mostrando alguns jogos. Eu já citou aqui uns 5, mas se quiser pode citar 10 que tem lá. E a minha preocupação é, nos últimos 5 anos, o que o Remo fez? Contratou jogadores de peso, contratou jogadores de nome, fez algumas contratações bombásticas, e nos últimos 5 anos o Remo tinha até condições de ser campeão. Para mim tinha condições, mostrou isso, mas perdeu o rumo. E eu estou vendo que se fizer essas ameaças que estão sendo de novas contratações, de peso, de referências, até que a ideia do marketing em cima do famoso 33 não é má. Mas me preocupa porque vão ocupar as camisas e os garotos vão ficar sem essa possibilidade e vão fazer aquilo que fizeram nos outros anos, compor elenco. E aí, meu irmão, se prepare para termos mais um ano, mais despesas, mais questões jurídicas e o boi continua dançando embaixo dele. Então, acho que a minha preocupação maior é essa, é de que, mais uma vez, a imensa e apaixonada torcida azulina possa ver alguns bondes vestindo as camisas que poderiam estar com algum prata da casa que com certeza ia fazer no mínimo igual a eles e não ia dar o prejuízo que os outros têm dado nos outros anos. Mas vamos ver para frente aqui esse ano. Do que você viu ontem lá em Tucuruí, Valmir, te preocupa assim, olhando a... Primeiro, Tomás, o Charles ainda deu a justificativa de que está usando, na verdade, 3 atacantes. O Remo com a bola pode ter os 3 atacantes em alguns momentos, mas o que eu percebi é que o Branco é quem estava fazendo esse tipo de trabalho. E foi dito, inclusive, pelo próprio Charles, que o Branco faria esse tipo de trabalho. Não conseguiu fazer, não tem cacoete para isso. Ele não conseguia articular aquilo que era necessário, corria demais com a bola, se atrapalhava. E o Remo ficou sem nenhuma articulação, porque o Ted sozinho não encontrava parceiro, não encontrava companheiro, porque o Val Barreto e o Leandro Cerezo, os jogadores estavam mais à frente para tentar esperar a bola. Então, o Remo tem essa dificuldade. O próprio Charles falou para o Cachado na transmissão da Rádio Clube, no final do jogo, que ele precisa desse jogador e que ele vai atrás desse jogador. E que o Clube do Remo tem um jogador, né, que foi falado aqui com o Gerson falou que poderia ser o Herrera, mas além desse jogador, um outro jogador pode também estar agendado e ele também não foi declinado o nome, que seria esse jogador para ser parceiro de um outro meia no Clube do Remo. Falaram muito na travessia do Eduardo Ramos aí, mas o Remo... Houve um pré-contrato assinado, né? Ele confirmou isso, inclusive o próprio Eduardo Ramos confirmou na Rádio Clube. Mas depois a coisa esfriou, né? Foi antes daquela tentativa, né, que o Remo fez, sim, da Série D. Voltando ao jogo, se vocês prestarem atenção, depois que o Remo faz o segundo gol, o Remo faz algumas modificações, coloca o Jaime não conseguiu render ainda, está sem ritmo. O Ed Kleber é um jogador muito voluntarioso, mas é um jogador que controla muito bem a bola, no campo esburacado, era difícil jogar. Colocou o Rodrigão também em campo, mas os últimos 20 minutos de jogo foram de muito sufoco para a defesa do Clube do Remo. Se a gente for prestar atenção, a equipe do Independente criou o Fabiano participa muito do jogo. Olha só, e quem deu as cartas, na minha opinião, no meio-campo do jogo foi o Fabrício. O Fabrício voltou a jogar, voltou a ser aquele articulador de meio-campo. Interessante que o Independente tem um meio-campo que tem o Chicão. Lembra do Chicão que jogou no Remo? Jogou no Santa Cruz, jogou no Fortaleza, então jogou no futebol da Bahia. Estava no Chicão com o Thiago Floriano, Alas e o Fabrício. São os 4 jogadores de meio campo. E o Joãozinho, aquele Joãozinho que jogou na Unanideu, jogou no Remo, jogou no Paysandu, entrou no segundo tempo, meu amigo, com uma alegria nas pernas, deu uma canseira. E esse aí é o Cristiano Tiririca que faz essa jogada. Ele está meio, inclusive, está lembrando o Ageu Sabiá, está meio rechonchudinho, né? Mas andou dando trabalho. Saiu o escanteio do Fabrício, e o Fabrício é quem tem colocado, na verdade, as bolas, tanto as bolas paradas como as bolas em movimento. O gol do Independente saiu de uma jogada do Fabrício. E toda a articulação do Independente passa pelo Fabrício. Agora curioso aí, vamos ver, é que o Remo, com essa dificuldade toda de criação, né, improvisando, inclusive, o Branco aí, e eu tenho 2 questões aí que eu não entendo. Todo mundo que acompanha o futebol paraense nos últimos anos sabe que o Leandro Cearense, dos 3 atacantes que o Remo tinha lá em campo ontem, é quem mais se adapta ao jogo de trabalhar a bola. Mas não era ele que estava fazendo isso. Não é o Branco, é o Leandro Cearense, que é um jogador que sabe sair da área. A outra coisa que me chama a atenção é que ele levou o Ed Kleber, levou o Jaime. E não levou o Rodrigo. Não levou o Rodrigo. O Rodrigo é o grande articulador do time sub-20. Talvez o Rodrigo fosse a solução para essa dor de cabeça, pelo menos momentânea, já que ele está improvisando o jogador de ataque no meio campo, né? Aí o Joãozinho já estava em campo. Aí o Joãozinho, meu amigo, deu uma canseira.
O Joãozinho é aquele fenômeno, né? Por equipes modestas, emergentes, ele se desembaraça. Inclusive jogou, né? Não, no Remo, no Paysandu, ele tentou, mas não funcionou. Porque acho que a pressão, né? Isso aí está impedido. E no Remo ele disputou um campeonato inteiro praticamente. Bom, vamos para a tela LG aqui e ouvir o Charles Guerreiro e o Samuel Cândido, os técnicos, né, que avaliaram o jogo de ontem lá em Tucuruí. Foi um grande amistoso, né? Até pela qualidade dos jogadores, do treinador, da comissão do Independente, com o Samuel, que ele está acostumado a esse tipo de situação, de montar grandes equipes, grandes jogadores. Nós saímos atrás e mesmo com um grupo reduzido, que nós hoje botamos 7 outros jogadores do Sub-17 e Sub-20 para jogar. E deram uma resposta muito boa. Então, quer dizer, mostrando que o Remo tá forte na base, né? Foi um grande jogo, são 8 amistosos, né? São 7 vitórias, 1 empate. A equipe está encorpando, né? E com certeza esses amistosos aí tá sendo proveitoso pra gente. Nossa equipe teve uma postura boa pelo pouco tempo de trabalho, criamos as melhores chances, mas o futebol tu sabe que você tem que criar chance de gols e tem que ter um aproveitamento melhor que o adversário. O Remo não criou a chance que nós criamos, mas converteu em gols, então saíram vitoriosos e agora nós temos que focarmos a próxima semana, né, visando a nossa partida de estreia, que é diante do Parauapebas, né? Na verdade o Remo acabou vencendo, fez 2 gols, mas se a gente fosse avaliar aqui pelo volume de participação dos goleiros aqui, o Fabiano apareceu muito mais. Talvez o empate fosse o resultado mais justo, mas é aquela história, né? O que vale é a bola. Aproveitamento, né? É o aproveitamento que faz a diferença. Bom, o Remo não tem nenhum amistoso programado para a próxima semana. Cancelou de Bragança, né? Cancelou do dia 9 lá em Bragança, mas pode ir a Altamira, pode ir a Paragominas, pode ir a Santarém. Bom, ter que fazer amistosos vai ter, até porque o tempo agora é curto. Vai começar a pré-temporada, né, João? E logo em seguida o campeonato terá o seu início em janeiro. E se vai começar a pré-temporada... Você já tem que começar com um grupo que você vai trabalhar e jogar o campeonato. Estamos acostumados a ver aqui os nossos clubes fazer pré-temporada com um grupo e depois disputar o campeonato com outro. Então é um negócio que eu realmente não entendo. Vamos aguardar para ver se pelo menos eles fazem uma pré-temporada com 90% daqueles que são jogadores que vão continuar a competição. Tá certo, então. Olha, no mês passado, de setembro, nós elegemos aqui no Bola na Torre o Walter Lima, o Valtinho. E por alguns contratempos a gente acabou atrasando, demorou para fazer a entrega do prêmio, mas essa semana, antes do jogo com o Criciúma, nós fizemos a entrega lá no espaço Big Ben, da Basta Campos, do prêmio e do celular que o Valtinho recebeu como destaque do mês de setembro. Uma pena porque a gente queria entregar para o Valtinho com o Remo classificado para a semifinal da Copa do Brasil, o que acabou não acontecendo. Mas isso também não invalida o merecimento e até a performance, a gente vai falar já, do Sub-20 do Remo na Copa do Brasil, que acabou desclassificado pelo Criciúma, que tem um investimento altíssimo na base. Mas a Lourdes César está com a matéria aqui na tela LG. Oi, Tomaso, boa noite. Olha, a gente está de volta aqui para fazer a entrega de mais uma premiação do destaque do mês e dessa vez do mês de setembro. Aqui comigo o técnico Walter Lima, que foi votado aí na bancada e eleito o destaque desse mês de setembro. Então, professor, estou passando nas suas mãos aqui o troféu, destaque do mês de setembro. Como é que o senhor se sente sendo votado pelo pessoal que está lá na bancada do Bola na Torre? Contente, muito feliz, principalmente por se tratar de um troféu assim, escolhido dentro de uma boa reciclagem, por pessoas que vivem no meio, no futebol há muito tempo, fazem alavancar esse futebol com competência, com dinamismo, não é? Com perseverança. O nosso futebol deve muito à nossa imprensa guerreira. Então fico feliz. Agora, professor, isso não para por aqui, não é só o troféu. Também recebe, né, Smith, um telefone celular, o Galaxy Pocket, que é uma oferta da Big Ben, né? A parceria do Bola na Torre, premiando o destaque do mês, né? É com muito prazer que eu entrego em mãos dele essa premiação. E a Big Ben se sente homenageada por prestigiar uma pessoa importante no nosso esporte. É importante essa parceria empresarial, acreditar, apostar no esporte, apostar no nosso futebol. Nossos clubes aqui detêm uma visibilidade, uma força muito grande, e o empresariado inteligente que sabe onde buscar, captar esse volume de
de atenção, investe. Legal. É um prêmio altamente justo, né? Acho que essa performance do Sub-20 do Remo fala da qualidade do que a gente tem de base, se bem trabalhado e investido, pode dar realmente um fruto. Até porque a gente falou no investimento aqui do Criciúma, que investe 20 milhões ao ano na base. Aqui a gente não tem quase nada de investimento. Não tem nenhum programa de investimento. Com todo o investimento do Criciúma, o Criciúma nunca jogou com uma plateia como essa, né, Gerson e João? Só queria colocar o seguinte, dentro desse contrato que os clubes profissionais do nosso campeonato, principalmente o Remo Paysandu, mantém com o governo do estado, que tem participação do Bampará, da Futelpa, enfim, de todo o que envolve o governo, foi pensado em colocar, inclusive como sugestão do Zé Ângelo Miranda, uma parte, um percentual para que se fosse investido nos esportes amadores e na categoria de base. Quando ele fez essa proposta, ele voltou a apanhar. Quase que batem nele porque não queriam tudo para o profissional. E a gente vê que... 30%, né? 3%? Não, era mais. 3% eu acho muito pouco também, é um caso insignificante, né? Mas eu acho que ele está com a razão. E se a gente começar a trabalhar isso aqui, de repente, a gente pode até se transformar num isso aí foi o lance do primeiro gol, agora muito longe, né, meu irmão, essa falta? Muito longe. Houve desatenção ali, claro que o Jader bateu roupa, né, como se dizia antigamente. Sabe o que acontece? Ele não está vendo a trajetória da bola direita. Ele não vê. É muita gente na frente. Agora o detalhe, essa bola para rebater para o lado também. Mas tem uma questão nesse lance, Tomás. Eu estava no Mangueirão, vi o lance, e acho que se repetir a jogada, que o piauiense marcou a falta, no mínimo foi um lance truncado, não era um lance claro de falta. Houve um choque entre os jogadores, até porque o jogo apresentou uma situação interessante. Toda a bola alçada para a área do Remo, os jogadores do Criciúma, é um time bem treinado, bem orientado, será claro. Eles iam no corpo, eles iam em cima do zagueiro, desequilibravam, e a bola dificilmente era cabeceada, sabe? Era rebatida de cabeça pelo zagueiro. Mas eles fizeram isso o tempo todo. O Valtinho chegou a chamar o árbitro para avisar. Só que ele não ligou a mínima. E os nossos bandeiras, as bandeirinhas, as assistentes, pelo amor de Deus, errando impedimento, errando lateral, arremesso lateral. Olha, não foi a primeira vez. Eu vi o jogo contra o Vitória no Mangueirão, foi a mesma situação. E acho que o departamento de árbitros tinha que levar isso muito em conta. Teve um ponto lá que o árbitro, novamente, igual no jogo contra o Vitória, o árbitro resolveu ele mesmo marcar os arremessos laterais. Ele não confiava mais, porque havia muita inversão de marcação. A arbitragem teve alguma interferência no marcador? Não, eu acho que esse lance em particular não cabia. No lance que antecedeu o penal, um jogador do Remo lá na lateral, lá um pouquinho antes, nessa jogada aí. Aí o pênalti. O pênalti, a jogada do pênalti existiu. Não, agora antes houve uma falta que ele não deu também. Só que o time do Remo pegou muita pilha, o time do Remo estava muito nervoso, a chegada até a empurrar o árbitro. Na hora depois da marcação, quando viu-se que... Agora, coincidência ou não, né, a escalação do árbitro do Piauí, quando teria que ser o árbitro local, quer dizer, talvez não mudasse nada, mas já mudou o psicológico, já ficou aquela coisa, né? Ficou um clima estranho por causa da mudança no meio, né, no meio de uma disputa. Agora, os jogadores, e isso é a confusão na hora da comemoração do time do Criciúma, é preciso entender o que houve lá em Criciúma. Eles foram muito humilhados lá em Criciúma. Na entrada para o estádio, na entrada para o jogo, antes, quando eles chegaram ao Mangueirão, eles deram entrevistas falando alto para as pessoas. Várias pessoas, na hora que eu cheguei, comentavam, dizendo que torcida não ganha jogo, que eles não estavam preocupados com isso, e que eles realmente vinham aqui para mostrar como se jogar futebol para a turma, para os índios aqui. Isso é o estilo argentino, né? Os argentinos, os uruguaios, eles fazem isso, eles provocam, criam. E o time do Remo talvez não tenha tido a maturidade de entender que isso é parte do negócio. E a provocação. É provocação. Mexeram no emocional e eles caíram. E o pior, quando saiu o primeiro gol, que eles saíram vibrando e mandando cala a boca, isso desnorteou a equipe do Remo. Mas também vamos considerar o seguinte, com a bola rolando, jogadores importantíssimos do Remo, como o Rodrigo,
Não produziram. Guilherme, muito confuso na frente. O Jaime, quando entrou, só errando. Bem, né? A defesa foi razoavelmente bem. Só acho que ela, em alguns momentos, ela se deixava muito atrapalhar por isso. Pelo jogo de empurra, pelo jogo de corpo do time do Criciúma. Agora um time, que é bom que se diga, o time do Criciúma. Um time que veio com um planejamento para cá, cumpriu. Time muito forte na defesa, marcação adiantada. Isso dificultou demais a movimentação do time do Remo. Jogadores que não apareciam, normalmente apareciam bem nesse elenco do Remo, no time todo, como o Silvio, o Guilherme, eles se atrapalharam muito com a marcação do Criciúma. O que se pode dizer é que no fim das contas, mas no mínimo era um jogo, era um empate, talvez fosse o resultado. Na verdade, o que aconteceu... Mas o Criciúma passou com mérito. Que no primeiro jogo, o Remo merecia ter vencido o jogo e acabou perdendo, e perdeu um jogo aqui que merecia perder. Isso. Quer dizer, houve... uma inversão. O futebol na verdade, o Remo foi punido. O jogo foi 5-2 nos dois jogos. Se for somar os resultados, não, claro. 5-2. Não estou discutindo a qualidade do time do Criciúma. Estou dizendo o seguinte, o Remo teve a oportunidade, né, de sair vencedor no primeiro jogo e acabou perdendo. E aqui dentro de casa, quando todo mundo imaginava que ele pudesse reverter uma situação, acabou. E esse time do Criciúma eliminou o Corinthians, eliminou o Cruzeiro, também em situações parecidas. O Cruzeiro eliminou dentro na preliminar do jogo do Campeonato Brasileiro com 40 mil espectadores. Mas tá tudo bem. Segue, vida que segue, né? E serviu para mostrar que nós temos uma base forte, desde que bem trabalhada. Veja como Copa do Brasil é importante a primeira partida. O Remo eliminou também Vitória e Flamengo no segundo jogo, porque fez os placares. Conseguiu os bons resultados. Tirando o Vitória, que 1-1 realmente é perigoso. Mas ele ganhou a segunda. Mas o Criciúma foi assim com o Corinthians, foi assim com o Cruzeiro e foi assim com o Remo, porque venceu o Remo no 3-2 e conseguiu essa classificação. O que me deixa satisfeito com essa situação do Remo é porque o Remo entrou nessa disputa sem o mérito próprio. Ele entrou porque alguém desistiu, mas foi Roraima, né? Na Copa Norte. Nessa competição ele entrou ele entrou por mérito porque ele ganhou a Copa Norte. Mas ele entrou na disputa por desistência. E desde lá, diferente do que todo mundo podia esperar, o Remo foi surpreendente. E aí, o que fica depois disso? Ele foi até onde pôde. Ele foi até onde... Eu acho que ele foi além as condições que ele tinha para fazer, ele fez melhor do que isso. Serviu para mostrar também que a torcida do Clube do Remo, ela não vai, como muita gente pensa, ao campo porque tem um jogador X vestido a camisa do Remo. Ela vai até para sub-20. Vai com essa força total, que estava aí com preço aumentado e com tudo mais. E mostrou para nós também de que não adianta, porque o que dessa renda que o Remo sub-20 angariou, que beirou 700, 800 mil, fala-se mais ou menos nisso. Não, isso aí no geral. No geral. O que foi separado para que esses garotos pudessem ter, esses não, os outros, que esses já estão estourando de idade, pudessem ter um CT, pudessem ter uma condição melhor. Porque, independente do que falou o Criciúma, é importante ver o que fez o Criciúma. O Gerson até citou já a façanha dele com o Corinthians, com o Cruzeiro, mas contra o Remo. Ficou patente para mim uma frase do treinador, entrevistado pelo Francisco Urbano na Rádio Clube, no intervalo, ele disse assim, não, está 1-0, mas eu venho para fazer o segundo, porque o Remo pode ter uma nova reação e eu fazendo o segundo eu estarei tranquilo. E foi o que ele fez. Ele veio, fez o segundo e ganhou o jogo. Então, sem demérito nenhum ao Remo, os jogadores, mas fica essa tristeza em mim de perceber que, apesar de tudo, pouco vai ficar de lucro para o futebol paraense de base. Pelo contrário, né? Ajudou muito ao profissional que conseguiu pagar em muitas contas e salários e o acordo com a Justiça do Trabalho e o acordo com a Justiça do Trabalho. Parabéns à base azulina e que o barco seja tocado aí com a mesma volúpia que aconteceu nessa temporada que está se encerrando, né? Agora é visar o ano de 2014. Bom, gente, a gente vai fazer um intervalo. Valeu, mostrando essas imagens, essa bela imagem do Mangueirão com quase 30 mil espectadores, que outra vez encantou o Brasil. Apenas um sub-20, um campeonato de sub-20, mas com um público de primeira divisão. Já nós voltamos para falar da Série B. O Paysandu tem um compromisso na terça-feira fundamental,
sonhando ainda com a sua permanência na Série B. Voltamos já. Aniversário Yamada, você faz a festa com uma loja inteirinha de ofertas imperdíveis, facilidades e muitos brindes pra você. E este mês, a Yamada ainda tá repleta de ofertas imbatíveis. São milhares de presentes pra você, gente boa. Tá esperando o quê? Essa festa é sua. A nossa festa vão te ter aqui. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Essa é uma história do edifício Sky. Depois que um assinou, os outros foram atrás. O preço era real, não aumentava depois. O 11 quis igual ao do 42. Assine Sky a partir de R$ 49,90. Não é promoção, é preço. Ligue 4004 1111. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. Mirella, nosso dia a dia é você. Cellular Fashion Week. Cellular Fashion Week. Cellular Fashion Week. Celular da moda tá na Big Ben. Vem! Maninho, o Feirão Novo Mundo tá acabando! São os últimos dias pra você aproveitar o ofertão, o descontão e o precinho mamão com açúcar! Guarda-roupa com 8 portas e 4 gavetas, 699 à vista. É isso mesmo, é um guarda-roupas com 8 portas por apenas 699 à vista. Cozinha em aço Itatiaia, tá muito barato. De 1.049 por apenas 599 à vista. Olha que precinho, só 599 à vista. Novo Mundo, a gente ama parar. Treme! Cellular Fashion Week. Celular Fashion Week Big Ben, o maior desfile de celulares com preços baixos que você já viu. LG T375 com Vivo Chip incluso por 304 ou 10 de 30,40. Celular da moda tá na Big Ben. Estamos de volta com Bola na Torre ao vivo na RBA TV, canal 13. Lembrando mais uma vez, daqui a pouquinho, mais 2 camisas oficiais. Essa aqui é do Remo, lógico, se você tem o seu clube do coração, você escolhe. Mas camisas como essa do Remo e essa do Paysandu, camisas oficiais da promoção Bote Fé na Sua Sorte, Outubro Premiado, Globo Esporte e Bola na Torre. Promoção que vai até o final do mês, mas poderemos ter surpresas ao final do mês de outubro. De repente, quem sabe a gente não dá uma esticadinha nessa promoção para atender aí ao volume de participação dos clientes do Globo Esporte e telespectadores do Bola na Torre, tá certo? Beleza pura? Então, vamos falar agora de Série B. Nós vamos mostrar na tela aqui, LG, os resultados da rodada que vai se completar amanhã com o Paysandu enfrentando o América Mineiro. E Casa 1, olha o Casa, impressionante a campanha do Casa. 1-0 no Figueirense, Atlético Goiás 0-0 com o Chapecoense, Avaí 3, Bragantino 0, Oeste 2, ABC 1, Joinville 1, Paraná 0. E na página América de... Esse foi o único resultado que não foi bom para o Paysandu. América de Natal 1, Ceará 0, Palmeiras 0, São Caetano 0, Sport Recife 4, Asa 2, Guaratinguetá 0, Boa Esporte 0. A classificação
Palmeiras já garantido na Série A do ano que vem com 69. Chapecoense 60, Sport Recife 53, Avaí 53. Seria o G4, né? Mas em casa, Paraná, até o Joinville, ali o América Mineiro, se vencer o jogo do Paysandu, vai a 51. E aí entra na briga. Tem 2 jogos em casa, direto. 2 jogos em casa. América Mineiro, Ceará, Figueirense, os 10 primeiros, aí virando a página, Boa Esporte, 44, Baratinguetá, Bragantino, América, que desgarrou um pouquinho, 39, Oeste, 39, ABC ficou nos 35, e aí o Atlético Goianiense com 32, Paysandu 32, São Caetano 31, Asa 26. Esse é o Z4. A rodada se fecha na terça-feira, amanhã, América Mineiro e Paysandu do Independência, jogo no horário de Belém, às 8 da noite, 21 horas, horário brasileiro de verão, tá certo? É um jogo importantíssimo e a gente vai aproveitar o embalo, volta para a tela LG para mostrar o treino do Paysandu realizado no domingo pela manhã, antes da viagem para Belo Horizonte. No último treino do Paysandu em Belém, antes do jogo contra o América Mineiro, o técnico Wagner Benazzi realizou um coletivo para corrigir algumas jogadas e verificar se os atletas que estavam no DM e foram liberados já estão aptos para enfrentar os 2 jogos fora de casa. É o caso do lateral direito Iago Pikachu, que sentiu dores musculares depois da partida contra o ABC, e dos meias Eduardo Ramos, que sofreu lesão na panturrilha, e Djalma, que ficou fora por 15 dias em tratamento, mas agora está de volta ao grupo. Estou bem, graças a Deus, estou feliz por estar voltando e espero poder ajudar o Paysandu na terça e assim dar continuidade na Série B. Os 3 passaram no teste do último treino e devem aparecer entre os titulares contra o América. Durante o treino, quem se queixou foi o comandante bicolor dos problemas com relação a contusões e também de atletas pendurados com 2 cartões amarelos. É o caso do volante Wanderson. Benazzi terá ainda mais 2 outros problemas para resolver, só que dessa vez no setor defensivo. Pablo e Raul estão fora da partida, suspensos pelo 3º cartão amarelo. No coletivo, a zaga foi testada e Dirceu, Fábio Sanches e Leonardo D'Agostini disputam a posição. No trabalho desse domingo, o ataque bicolor foi formado por Marcelo Nicásio e Careca, mas Wagner Benazzi não revelou se este será mesmo o time que vai entrar jogando contra o América. 2 laterais que são praticamente 2 pontas, 2 alas. Então eu e o Nicásio ali mais centroavante, só que a gente, enquanto um sai para jogar, o outro está sempre dentro da área para poder fazer o gol, a bola chegar, segurar a bola, mas a equipe vai bem postada. Se o técnico ainda faz segredo com relação à escalação, o que não precisa ser segredo a ninguém é que o Paysandu tem que vencer pelo menos 4 das 7 rodadas que ainda restam pela frente. Só assim vai conseguir se livrar do rebaixamento para a Série C. Precisa arrumar 14 guerreiros nesses 7 jogos. Já falei isso para eles. Quem não estiver contente, pega e chama a diretoria e fala. Agora, o cara, quando não está contente, ele tem que estar insatisfeito também com o salário dele, né? Não ia receber o salário. Porque é tudo bom para receber no salário. E é tudo mal para você fazer dentro de campo. Então tem que fazer dentro de campo. É sempre assim que eu trabalhei, é sempre assim que eu aprendi como jogador. Faz mal, começa mal, a estrutura começa mal, é difícil você consertar depois em grande êxito. Vai sempre disputar lá atrás. E foi isso que eu aceitei, vim para cá para tentar fazer essa recuperação. E o Benazzi não está negando fogo, né? Na verdade, a gente comenta em off aqui, né? Eu falei que o único resultado ruim para o Paysandu foi a vitória do América de Natal, e foi realmente. Agora, o Paysandu também precisa fazer o seu resultado. Não adianta só ficar torcendo contra os seus adversários se ele não faz o seu resultado, né, Jefferson e Valmir? Eu lembro que o Rubinho Barrichello, naquela fase que o Galvão Bueno ficava inflando o balão dele, né? E muita gente entrava na potoca. Era aquela coisa, chovia, ele dizia, isso é bom pro Barrichello. Aí o cara cortava lá no céu, é bom pro Barrichello. O problema é que o Barrichello não chegava nunca. Então, aí é que mora o perigo, né? Você tem outros resultados que até ajudam, mas o fundamental é que o Paysandu pontue, né? Esses 2 jogos fora, 2 jogos dificílimos, realmente,
O Paysandu teria ali que tentar pelo menos 2 empates, tentar ganhar um. O Paysandu tem que trazer pontos de qualquer Não maneira. pode vir com 0 de lá, porque aí seguramente ele já vai estar distanciado de outros times que estão brigando ali, né, naquela zona, a zona perigosa. O América ganhou, dá uma distanciada. O Guaratinguetá eu acho que já escapou. 39, 35 e 32. Eu acho que a turma do 39 já está começando a disparar. São 5 brigando por 4. Né? Porque o ABC com 35, os outros com 32. É uma vitória. O ABC deu uma estagnada ali. Estagnada. Com os 35 o negócio parece que emperrou. São 3 derrotas seguidas do ABC. Depois de 6 vitórias. Parece que ele voltou à normalidade, né? Se isso acontecer, ótimo, Paysandu. Bom, o tamanho dessa encrenca aí contra o América Mineiro. O que me preocupa no Paysandu é o discurso do treinador. Eu acho que já é um discurso de quem está querendo tirar de si a responsabilidade, apesar de que eu disse quando ele foi contratado que a responsabilidade dele ia ser só profissional. Mas ele já está semelhante a outros que vêm, eu vim aqui para isso, mas não recebe o salário. Outro dia, no jogo anterior, ele veio dizer que foi olhar no olho do jogador, perguntar, tu queres ou tu não queres? Isso aí, meu irmão, aqui é para nós, eu acho que é lari-lari. E aqui só quem faz sucesso com lari-lari é o Pinduca. Mas outros não fazem. Então, eu me preocupo porque o Paysandu precisa vencer os jogos. E não é com esse discurso do treinador que ele vai incentivar os jogadores, não. Muito pelo contrário. O jogador vai ficar mais chateado, vai ficar mais preocupado. Então, se ele já olhou nos olhos, ele já sabe quem é que não quer jogar, tira do time, bota outro time, porque essas escalações que ele vem fazendo não me agradam. Aliás, não me agradou a do ABC, não me agradou a substituição que ele fez e ele ganhou o jogo. Então, fica bem quando acaba bem. Mas agora não, vem jogo mais difícil. Esse contra o América Mineiro, lá em Minas. Então, o Paysandu tem que ter uma escalação melhor, tem que ter substituições melhores e tem que ter, na minha ótica, esse treinador e melhor. Ele, para mim, essa volta dele foi uma volta dos que não foram. Não é a responsabilidade só dele, ele veio, pegou um barco andando, mas depois que ele pegou, alguns jogos que eu trabalhei, inclusive, se ele tivesse fazendo um trabalho bem feito, sério e com a dureza necessária para o momento, ele não saía com aquele empate do Boa, nem com a derrota para o Avaí. Nesse time que ele está levando o jogo contra o América e o Joinville, o Aleilson não vai na relação. Foi excluído. O Pablo, porque também tem um cartão, né? Não vai, mas poderia. Pablo e o Raul estão fora. Né? O Gilton está em... Não, mas ele botou um jogador que eu acho importante. Está provavelmente na escalação do jogo de amanhã contra o América, que é o Jailton, ao lado do Eduardo Ramos. Eu acho interessante essa utilização do Jailton, que é um jogador que precisa de mais oportunidades. Um jogador que apareceu bem logo no início e depois... Mas ele escalou o Jailton no meio. Não, está. O Gilton, o lateral já foi embora. Já foi embora. Viu o boné. Na hora que eu falei o Gilton, na verdade era o Jailton que eu estava perguntando, que é um jogador. O Gilton saiu. Na verdade, quando ele foi substituído naquele jogo, ele fez um monte de lambança, né? Ele já decretou a sua saída. O jogo da confusão. O jogo da confusão contra o Avaí. Ele já estava assinando ali o cartão da demissão para ir embora. Agora, é impressionante como se perdeu tempo e não colocaram o Jailton, porque ele poderia, ao lado do Eduardo Ramos, fazer o que ele tinha feito em jogos contra o Sport, por exemplo, o outro que eu não tenho lembrado, mas desses jogadores que não tiveram oportunidades, eu acho que injustamente ele ficou muito tempo sem ser utilizado. Bom, o Paysandu faz esse jogo terça-feira amanhã contra o América e na sexta-feira pega o Joinville na Arena Joinville. Quando o Gerson disse... São imagens do jogo contra o ABC. Esse aí é a vitória contra o ABC. Aliás, o Pikachu mais uma vez se destacando. Queria lembrar que domingo que vem nós vamos eleger o destaque do mês de outubro. Né? O Guerreirão já vai estar aqui de volta, né? Estaremos na bancada, obviamente participando do programa, e aí vamos eleger o destaque do mês de outubro. Né? Não quero aqui antecipar nada, mas obviamente que o Pikachu está entre aqueles que poderão ser votados com certeza, né? Até porque não tem muito o que destacar também, né? Porque se a gente for pegar no geral aqui, a coisa anda brava para você eleger alguma coisa, né? Esse time do Paysandu aí, o Pikachu tem sobrado.
tem sido um destaque interessante, até mesmo pelo poder ofensivo dele. Vê quem faz gol, tem Faz 7. gol, o artilheiro do time. Tem 7 gols. E o Paysandu contratou tanta gente pro ataque, brigou tanto para trazer Marcelo Nicásio, correu atrás, trouxe o Careca também, o Yarley, né? E o próprio Aleilson e o Pikachu, que quem é tá a resolvendo, solução né? ali é quem está resolvendo. Bom, Série B, então, só para passar a régua, terça, 8 da noite, Paysandu e América Mineiro e Paysandu, direto do Independência, jogo passa em canal fechado para todo o Brasil, e obviamente você vai ver o jogo ouvindo a clube, porque lá estarão o Geo Araújo, o Dinho Menezes, eu estarei ao lado do Gerson Nogueira também apoiando na transmissão pela Clube do Pará. Bom, final de semana que vem já teremos o início da primeira fase do Campeonato Paraense 2014, com as participações do Gavião e também do time Negra, Carajás. Nós temos uma matéria do Águia, que fez tão bonito aí em campeonatos anteriores, mas esse ano foi muito mal, tanto que caiu para disputar a primeira fase e estreia contra o Gavião no próximo final de semana. Temos a matéria na tela LG. Com praticamente o mesmo time que disputou a Série C, o Azulão visa a estreia contra o Gavião KTG. Nesse treino, deu para sentir a vontade que o grupo está em busca do acesso à elite do futebol do Pará. A gente tem que fazer de tudo para conseguir essa classificação, para ter um calendário próximo ano, né? No Paraense, é nossa obrigação classificar. Jogadores que não tiveram oportunidade até aqui devem estar à disposição e sempre preparados para qualquer eventualidade. A gente fez um belo brasileiro e agora procurar meu espaço que a gente possa fazer um belo campeonato e subir o Águia novamente à elite do Parazão. Para o comandante, a competição é diferente, por isso é preciso respeito ao adversário e muito cuidado. Todos estão brigando, são apenas 2 vagas, né? E não é fácil. Muitos querem dizer aí uma vaga do Águia negativa, uma vaga do Águia não, uma vaga de quem for melhor durante essa competição, 7 jogos diretos sem volta, e quem tiver mais atenção, tiver mais foco nessa competição, que é uma competição diferente, muitos atletas já conhecem essa competição, como que tem que ser disputada, então a gente tem que estar muito vacinado contra isso, para que a gente possa tentar aí brigar por uma dessas vagas. Mas para voltar à elite do Parazão, o Águia está com uma artilharia pesada: Valdanes, Vando, Robert, Keno e Danilo, o trator. Danilo marcou 9 gols no Campeonato Brasileiro da Série C. Keno marcou 7. Foram 16 gols numa competição muito disputada. Agora é o Campeonato Paraense que promete. Mas Danilo promete marcar gols como este. Sempre que eu tiver as oportunidades, eu vou estar procurando fazer os gols para ajudar o Águia a conquistar seus objetivos e sair com as vitórias. Que máscara do PH é essa? Essa puxada de criatividade, parceiro. Essa puxada de cortina aí, hein? Me preocupa, vê-lo de frente, PH. Tá certo, um abraço ao PH, o Campos Filho, toda a equipe da RBA TV de Marabá, o Tião Costa, toda essa galera. Realmente uma bela matéria. Olha, essa primeira fase vai pegar fogo, meu irmão. Paraupebas, Tuna, Independente, Águia, time Negra, Gavião em pé de guerra, o São Francisco. O negócio tá. Agora eu conversava com sai só 2, né? Sai só 2. Nesse caso é o São Raimundo. São Raimundo. Eu conversava. Perdão, Bruno, perdão. Eu conversava ontem com o Delei, que é presidente do Independente. Ele acha que essa. E inclusive foi um pedido dele para o Coronel Nunes para que acabasse esse momento do campeonato. Que é um campeonato disputado em 30 dias. 35 dias, e que se gasta uma folha, você tem que ter time, se gasta com deslocamentos, que não é pago essa parte. Mas qual é a solução que ele propõe? Não, porque é o seguinte, você tem a primeira fase, que é uma fase inclusive estatutária, que é a fase de acesso, no caso Gaviões e Time Negro acessaram, já iam direto sem essa fase, juntando com as outras, não teria um problema de ficar 30 dias parado. É mais fácil esperar os 30 dias de que, por exemplo, que ele botou na ponta do lápis, ele, por exemplo, vai gastar R$230 mil para jogar esses 35 dias. Mas aí, e a segundinha, não tem mais? Não teríamos mais a segundinha? A primeira fase. A primeira fase. Mas aí o time que está esperando. Aquela primeira fase. O time não joga. Acabou, vai direto para começar a fase principal. Então você não tem essa. Mas aí então ia sobrar 8 times.
Tem 8 times Eu não tinha parado Essa solução dele... Ele para pensar e calcular. Tá não, tudo errado. ele tem razão, né? Não, No custo. tudo bem, custo mas tem que olhar o restante da companhia, né? A galera, como é que vai ficar? Sabe o que é o problema? É que, na maioria das vezes, os clubes, eles ficam na expectativa da última fase, elite, a principal, da elite, os 8. Só que só cabem 8, porque é muito deficitário. Não adianta. Se você botar mais dois... Já pensou em aumentar para 10, voltar para 10? Não adianta, é pior. Não, se botar para 10, aumentando mais dois... Agora, em 2014, com a Copa do Mundo, diminuiu ainda mais. Diminuiu. Então não tinha, essa ideia dele era boa, se eliminasse os 6, então soma com os 2, 8. Tá certo. Bom, final de semana, a Tuna deve jogar no Souza, embora precise ainda do laudo da vigilância sanitária. Ventilou-se até que o jogo poderia ser em Santa Isabel. O Águia estreia no sábado, né? E teremos jogos em... Dia de finado? Sábado, dia de finado. Esse é o clássico da morte. Paraopebas, é um negócio, né? E Santarém também. Quem morreu. Santarém será na terça. Adocicando um pouco o clássico da saudade, né? É verdade. Bom, vamos para o intervalo. Já nós voltamos com a reta final do Bola na Torre, com a capa do Bola, que traz aí o destaque do final de semana. Meu amigo Lioto Matida arrebentando em Manchester, na Inglaterra. Voltando, o The Dragon está de volta. Já a gente volta. Aniversário Yamada, você faz a festa com uma loja inteirinha de ofertas imperdíveis, facilidades e muitos brindes pra você. E este mês, a Yamada ainda tá repleta de ofertas imbatíveis. São milhares de presentes pra você, gente boa. Tá esperando o quê? Essa festa é sua. A nossa festa bom de ter aqui. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Aprecie com moderação. Essa é uma história do edifício Sky. Depois que um assinou, os outros foram atrás. O preço era real, não aumentava depois. O 11 quis igual ao do 42. Assine Sky a partir de R$ 49,90. Não é promoção, é preço. Ligue 4004 1111. Compare e mude já. Sky, você na frente sempre. Mirella, nosso dia a dia é você. Cellular Fashion Week. Celular Fashion Week Big Bang, o maior desfile de celulares com preços baixos que você já viu. LG T375 com Vivo Chip incluso por 304 ou 10 de 30,40. Celular da moda tá na Big Bang. Estamos de volta, reta final do Bola na Torre. Lembrando, vamos já sortear 2 camisas oficiais. Aliás, vamos sortear agora, antes de mostrar a capa do Bola. Vamos para a tela LG, capa do Bola. Bem-vindo, Dragão. É porque ele passou para uma outra categoria. Baixou de peso. Baixou de peso. Aliás, olha, há muito tempo não vi o Lioto em forma como eu vi na luta de ontem. Tá tanquinho, viu? Tipo o Sidorf, né? Com todos os seus 35, ele venceu deu um voleio na cabeça desse Mar do Munhoz aí, que ele apagou. Que é o estilo, né, de luta do Lioto, e começa bem. Alguma dúvida com relação a Sebastian Vettel, meu caro João Cunha? Não, de forma nenhuma. Esse aí corre mais do que eu 2 vezes. Agora o Sebastian Vettel é o seguinte, né, Tomás?
A gente pensava que a força alemã no automobilismo tinha parado com o Schumacher. Pelo contrário, bem mais forte. Ainda mais, olha, 26 anos. Ele tem 36 vitórias. Logicamente que para bater o Schumacher ele vai ter que correr muito. São 91 Mas vira a meta dele a partir de agora, né? É alcançar esse recorde. O Schumacher foi heptacampeão e ele já é tetra. Mas ele veio mais novo. Ele está começando mais novo. Bem mais novo. Bem mais novo. O Vettel é o mais novo. Água para passar abaixo da ponte. Por favor, meu querido Rui Brandão mandou as fotos o Trigolino para o nosso querido João Cunha, né? Vai. Opa! Mais presente para você. Biscoitinho para ele. Quando eu penso em emagrecer, você vai gostar. E o Rui Brandão até mandou, estava no Maranhão, mandou as fotos da festa do Sampaio, um carreata com carro de bombeiro, com todo merecimento, né? O Flávio Araújo não deu certo aqui, mas deu certo. Dá certo lá, 4º acesso seguido, né? Aqui foi acesso de riso. Com a América de Natal, com o Sampaio 2 vezes, da D para C e da C para D. Mas eu só lembro de um ditado que o grande João Seixas, jornalista antigo do Diário, tio do meu amigo Vitor Pinto, que é do Alto Destaque, grande João Seixas, dizia sempre uma máxima dele, que os grandes se acabam em Belém. Deve ser o que justifica o problema do Flávio Araújo aqui. Ele deu certo tudo por aí. Aqui. Deixa eu, com todo cuidado, Almeida, me dá uma ajuda aqui. Vai jogar para cima, né? Mesmo meio desequilibrado aqui. Peguei 2 cupons aqui. Quem são eles? Quem são eles? Aliás, quem são eles? O Fernando Gogó Diogo. O cumprimento. Vamos mostrar aqui. Embaixador do samba, aí, vencedor do festival lá do Quem São Eles. É com esse que eu vou pro Carnaval 2014. Tá certo. Vamos lá. Primeiro sorteado, Fábio Yukio Matsubara. Ele mora no Conjunto Panorama 21. Tá aqui o cupom do Fábio. Será contactado pela produção do Globo Esporte, tá aqui, Fábio Yukio Matsubara. E o outro ganhador é Luca, né? Polaro Serra, ele mora na Travessa Timbó. Luca Polaro Serra, tá aqui. Ganhou mais um ganhador. São os 2 ganhadores deste domingo. Vão receber as suas camisas oficiais lá no Globo Esporte. Nosso querido Samidal, do AEL, a toda essa galera, ao Natal, ao Afonso, ao Natalina, a toda essa galera, ao meu querido Baltazar, das Dores também, né? Tá certo. Tá bombando aí. É verdade. Os 2 sorteados aí pelo Twitter e também pela participação aqui, ganhando kit Trigolino, Conradinho e kit Serpa. Pelo Twitter, o Léo Santos. E pelo telefone, a Luciana dos Jurunas. A Luciana dos Jurunas e o Léo Santos. Tá certo. Tudo certinho? Tudo certinho, até pitou aí, você viu? Até pitou, né? Tempo encerrado. Obrigado, João Cunha. Boa semana para você. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Valmir. A você, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Abençoada segunda de Recílio. Domingo que vem o Guerreirão já vai estar aqui conosco, de volta das férias. E, obviamente, o Bola na Torre de volta para a sua alegria. Tchau. Bola na Torre. Oferecimento Sky. Todo mundo quer ter Sky. Y Yamada completa sua vida. Cerveja Draft. Pecado é escolher outra. Biscoito Trigolino. Tão gostoso que não dá pra falar. Big Ben. Celular barato é na Big Ben. Corra. Pinheiro Serene Engenharia.